Olá, galera do Núcleo de Empreendedores, muito prazer vê-los vocês aqui no nosso primeiríssimo podcast do Núcleo, trazendo aqui dicas para você melhorar no mundo do empreendedorismo, passar pelas suas dores e dificuldades, você não está sozinho no seu começo e nós queremos te ajudar o máximo possível nesse início. Aqui nesse primeiro podcast tenho como minha convidada Milena Barbon, muito prazer, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu, Matheus, estou super feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Show de bola, a gente vai explorar hoje um pouquinho como que ela começou, o trajeto dela, espero que vocês possam conhecer bastante, tirar muitos aprendizados disso. E aqui eu tô só para guiar a nossa convidada, ela que vai dar aula aí para vocês. Aproveitem, curtem bastante e a gente se fala depois nos comentários. Milena, conta um pouquinho da sua história. Como que foi, como que você começou com a ideia de empreendedorismo? Na verdade, eu escolhi a profissão e a profissão me levou ao empreendedorismo, né? Show. Eu, na verdade, escolhi ser nutricionista, muito jovem, né, lá na época do colegial, e aí eu fui descobrir depois que era uma empresa, na verdade, não era somente uma profissional. E foi difícil porque a gente aprende na faculdade a ser nutricionista, não a gerenciar todo o restante. Então, no começo quebrei, assim, bastante a cabeça. Na verdade, eu terminei a faculdade e fui fazer um mestrado. Depois do mestrado que eu comecei a atender e aí sim, entrei nessa área. E eu comprei um curso de nutrição, que é uma nutricionista que ela faz exatamente pra gente aprender a gerenciar o consultório. Que massa. E graças a Deus eu tenho acesso vitalício, então eu tenho ele até hoje. E foi ele que me ensinou tudo que eu sei de fazer dessa parte de empreendedorismo, que a gente tem que cuidar da gestão, do marketing, do atendimento, de tudo, né? Do pós-venda. Que legal. E você já sabia o que você queria para sua vida? Ou você descobriu no caminho? Que você disse que escolheu a profissão. Sim, na verdade eu falo que a profissão me escolheu. Ah, a profissão Porque escolheu. Quando eu era mais nova, eu sempre fui um pouquinho acima do peso. Não era obesa, mas era um peso que me incomodava. Então eu sempre lutei a vida inteira, né? A adolescência inteira contra a balança. Até que uma época eu peguei sozinha por conta e falei, não, vou emagrecer. Aí fiz uma dieta super maluca, restritiva, fazia academia todo dia, loucura e tal, emagreci 8 quilos em 2 meses. É bastante, hoje em dia na minha prática clínica eu vejo que é bastante, mas assim, foi muito ruim para minha saúde. Eu fiquei um pouco desnutrida, desregulou todo o meus hormônios, meu ciclo menstrual, enfim, mas cheguei no peso que eu queria. E aí então eu decidi, e eu tinha uns 16, 17 anos, estava perto da época de decidir o que prestar. Falei, então acho que eu vou estudar mais sobre isso, para aplicar em mim e para ensinar as pessoas a não ser tão sofrido como foi para mim. Legal. Então, por isso que eu falo que a profissão me escolheu. E aí eu, hoje em dia, vivo esse mundo, aplico tudo em mim que eu faço também e amo essa profissão. Que massa. E como que foi a sua carreira até agora, assim? Você começou a estudar? Onde que era? Por onde você passou? O que você já estudou? Bom, começando então pela graduação. Eu fiz faculdade em Uberaba, na UFTM, né? Fiquei os 4 anos da graduação lá. Aí eu terminei a graduação como muitas pessoas, um pouco perdida. Fui fazer um intercâmbio. Fiquei 1 ano morando fora, nada a ver com nutrição. Eu falo que eu tirei férias. Aí quando eu voltei que eu prestei o mestrado. Aí fiz 2 anos e meio de mestrado. Foram anos assim, grandes aprendizados, né? Para quem já viveu essa área acadêmica é muito difícil, burocrático, enfim, mas tive muitos aprendizados, grandes amizades, a minha orientadora era muito boa com a gente, mas no meio do caminho eu descobri que eu não queria carreira acadêmica. Então eu falei, não vou seguir para o doutorado. Defendi, publiquei, tudo bonitinho. E junto com isso eu comecei a fazer uma pós em nutrição esportiva funcional. E aí que eu me apaixonei realmente por essa área clínica. Então, depois que eu terminei o mestrado, logo eu já comecei a atender. Aí eram menos atendimentos, assim, né, um ou outro. E aí no meio do caminho, como tinha poucos atendimentos, eu não sabia gerenciar meu consultório, que é o que a gente tava falando, ainda não tinha aquele curso. Eu fiquei bem desanimada. Aí, falei, quer saber, não quero mais nutrição, vou fazer outra coisa. Abri uma empresa de marmitas congeladas. Tinha congeladas e frescas, né, mas o foco era mais a congelada. Deu super certo por um tempo, mas aí, por outros motivos pessoais, não deu certo, veio a pandemia. E aí eu atendi pouco na pandemia, atendia mais online. Eu aproveitei a pandemia para estudar. Foi a época que eu mais estudei da minha vida, porque estava mais ociosa, um atendimento ou outro, estudei bastante. E aí, agosto de 2020, eu inaugurei meu consultório, que aí foi realmente onde eu comecei a atender. Né? Aí de lá para cá eu foco bastante nessa área clínica. Que massa, são 4 anos aí então. Que legal. E quando você começou, você comentou das marmitas, né?
Imagina ali, você já estava no mundo de nutrição, para você foi mais fácil, você montava uma marmita ali com essa promessa, com esse diferencial de que você era um nutricionista e que Sim. era balanceada a refeição? O fato de eu ser nutricionista agregava muito valor na venda, né? Porque marmitas feitas por uma nutricionista. E realmente era tudo balanceado, tudo saudável, o óleo, o sal, essas coisas, a gente usava tudo da melhor qualidade. Então foi muito bom também. Que massa. E aí, quando que você parou com ela? Foi no mesmo período que você abriu o seu em 2020? Não, eu parei com ela em fevereiro de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia. E aí eu fiquei até agosto só atendendo um outro online, estudando, e aí agosto que eu inaugurei meu consultório presencial. Legal. E pelo que você falou, foi nesse período de pandemia, certo? Como que foi pra você nessa transição da galera fora do presencial e todo esse início, né, da sua carreira ali? A gente teve que se adaptar. Na verdade, como nutricionista, a gente podia fazer a primeira, era obrigado, na verdade, fazer a primeira consulta presencial e poderia fazer o acompanhamento online. Show. Mas eu nunca tinha feito, mas podia. Na pandemia, eles liberaram 100% online. E aí eu comecei a fazer, atendi muitas pessoas que eu já conhecia, pra ficar mais tranquila, assim, né? E deu super certo. Tanto que quando eu voltei pro presencial, eu ainda continuei com alguns online também. A gente vai se adaptando, né? Sim, show. E você comentou também, são 4 anos aí de trajetória, né? Você lembra, assim, de 3 primeiras dificuldades que você teve nesse seu início da engrenagem? Você disse que começou atendendo pessoas que você já conhecia. E eu imagino que uma das primeiras dificuldades é você alcançar as pessoas que você não conhece. Eu ia falar né? exatamente essa. Uma das primeiras dificuldades é a captação de pacientes. Isso. Né? Você tem que se divulgar. Eu atendia em um estúdio de Pilates, então pegava algumas pacientes, algumas alunas, né, de lá também. Aí eu atendia um que indicava o outro e junto com isso eu comecei no Instagram. Né? O meu Instagram, na verdade, eu comecei até um pouquinho antes. Mas de verdade, usar para trabalho mesmo foi nessa época. Porque ali, hoje em dia, é a principal fonte que a gente tem, né? Não, show. E aí, então, essa adaptação sua de marketing, ela foi pelas redes sociais ou foi no boca a boca? Como que funcionou? Os dois, mas eu acho que mais pelas redes sociais. Mais pelas redes sociais. Você pegou mais pessoas mais distantes de você. Sim, ainda mais por conta do online, com a rede social hoje em dia, então a gente consegue pegar gente de vários lugares. Então, foi a principal forma de captação. Você acabou pegando alguém fora do país? Já peguei, já peguei da Austrália, Irlanda, Luxemburgo, Canadá. Caraca. Sim. É o legal do online, né? Essa escala te dá possibilidade. É legal você conhecer a cultura da pessoa. Eles me passavam o site do supermercado, a comida aqui é assim, assim, que a gente come. Tudo brasileiro, né? Não atendi ninguém que não seja. Mas assim, eu adaptava a realidade deles. O da Austrália, por exemplo, o fuso horário é muito diferente. Então eu atendi ele, era super tarde pra mim e muito cedo pra ele. Mas a gente se encaixava no nosso horário ali e dava certo. Caraca, e essa questão da alimentação diferente deles também, você conhecia os alimentos de lá já, você fazia uma busca e pegava os atributos nutricionais daquele alimento, como que funcionava? Na verdade, eles me falavam, né, por ser brasileiro, a gente vai meio que se adaptando ao que a gente tá acostumado, né? Então, eles me falavam e, na verdade, não tem tanta coisa assim. Fruta, legume, verdura, carne, meio que tem em todo lugar. Às vezes tem frutas lá que não tem aqui, eles têm o costume de comer, exemplo, lá na Irlanda, eles comem muito mais batata do que arroz. A gente come aqui mais arroz que batata. Enfim, essas substituições. Aí, talvez a parte de suplementação, que era um pouquinho mais diferente. Que aí eu entrava no site das lojas lá, olhava... Que era uma entrega mundial, assim, né? Global. Que é entrega pra eles lá, mas nunca tive dificuldade pelo fato de ser brasileiro. Acredito que se fossem pessoas que não são brasileiras, talvez eu teria um pouco mais de dificuldade pela cultura, né? Entendi. Galera, pra quem não sabe, eu sou da área da saúde também, então assim, tô puxando aqui pro lado da nutrição. E fico muito à vontade também para te perguntar, inclusive, sobre questões de venda de suplemento. Você já montou o seu? Você já pensou em ter? Porque eu acho que uma dificuldade muito que a galera tem é entrar num nicho e não saber o que vender deste nicho. Sim. Você tinha um serviço, né? E eu imagino que para você, assim como no caso das marmitas, que era muito diferencial você ser nutricionista, tinha muitas portas abertas. E como que você fez para escolher tudo isso? Se fazia sentido ou não você ter algum outro produto seu? Como que funcionou essa escolha? Na verdade, assim, suplementos, essas coisas, nós como nutricionistas, a gente não pode se associar a marcas. Então, eu não posso ser a Milena da marca X e só vender a marca X. Por quê? Porque eu vou estar induzindo meu paciente a comprar essa marca.
E Para ele pode não ser a melhor opção. exatamente, de repente não é a melhor opção, mas eu vou ganhar comissão, então eu induzo ele a escolher essa marca. Entendi. Pelo código de ética, a gente tem sempre que indicar 3 marcas diferentes e aí o paciente escolhe. A não ser que seja um produto que só tem naquela marca. Aí tudo bem. Mas não por isso que eu nunca pensei. Já pensei, pacientes meus já falaram para eu vender. Às vezes eu faço para meus pacientes granola, cappuccino, essas coisas, e eles adoram. Granola. Então, a minha parte é muito boa. E aí eles falam, por que você não faz pra vender? Porque vai dar super certo, eu vou comprar de você que faz? Eu que faço. Ai, que massa. Eu que faço tudo que eu levo, assim, pros meus pacientes comer, sempre eu que faço. E foi um teste com você, né? Sim. Imagino que você deve ter feito para experimentar, falou, é bom, vou Eu entregar para vejo, alguém, e assim, validou. exatamente, principalmente a granola. A maioria que você vai comprar tem muito açúcar. Aí eu achei uma receita na internet, fiz algumas adaptações e a minha não tem açúcar. E é super gostosa. Então, eu vou testando em mim. Aí o cappuccino, vontade de tomar uma coisinha quente, gostosa. Vou testar. Deu certo. Aí eu levo pra eles. Então, eu gosto disso também. Nossa, que massa. Puxando um pouquinho pro começo que você disse das redes sociais, né? Que foi, assim, a sua maior fonte ali de divulgação, de marketing. Como que funcionou a sua criação de conteúdo? Porque eu vi o seu Instagram, eu achei ele muito movimentado, muito dinâmico, muito legal. Os estilos de conteúdo, assim, trazendo, eu achei muito bacana. E como que foi no começo para você, a criação de conteúdo, assim? Foi bem difícil, bem desafiador, porque eu sou um pouco tímida, introspectiva, assim, na minha, tranquila. Então, pegar o celular e começar a gravar vídeo que todo mundo ia ver, eu ficava com muita vergonha. Você é introspectiva? Um pouco. Não acredito. As pessoas acham que não, mas eu acho que sim, então não sei. E aí eu tinha muita vergonha. É bobeira, mas a gente tem vergonha das pessoas que a gente conhece. Nossa, Sim. o fulano vai ver eu falando isso, o que ele vai achar, não sei o quê. Aí eu comecei a gravar principalmente story, filmando as coisas, só que a minha voz sem eu aparecer. E aí até que eu já falei, quer saber? Enfim, gravava, mandava pra minha irmã, ela falava, tá ótimo, posta assim, aí eu postava, aí você vai pegando jeito. Hoje em dia é super natural pra mim, então é tranquilo. Só que em questão de postar no feed, aí tem que ter uma organização muito grande. Porque eu que faço tudo, não tenho social media, não tenho nada. Faz Então, tudo sozinha. eu tenho que pensar, eu tenho que estudar o assunto, eu tenho que montar o post, eu tenho que gravar, eu tenho que editar. Já tá na hora de eu ter alguém pra delegar, mas por enquanto eu faço tudo sozinha. Mas legal pra galera entender que também que são 4 anos, né? Sim, exatamente. São 4 anos. Você vai pegando o jeito. Não fazer por você, ninguém vai, né? Exatamente, isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o empreendedorismo. O que se eu não fizer, ninguém faz por mim. E quando que você começou a divulgar? Foi logo depois que você abriu ou demorou um tempinho para você conseguir criar e produzir com constância? Então, é porque quando eu abri, eu já comprei o curso que eu falei que ensinava sobre a parte de gestão. E na verdade esse curso ele é super completo. Ele ensina também a parte de criação de conteúdo. Então eu fui aprendendo as coisas e aplicando. Tem toda uma cronologia pra gente seguir, um tipo de post sobre isso, outro tipo de post sobre aquilo, para não ficar uma coisa muito maçante ou um conteúdo muito vazio. Tem toda uma estratégia por trás, sim. Se você entra hoje lá, antes eu entrava no Instagram das pessoas e achava que era natural. Tive vontade de postar isso, hoje postei. Não, tem toda uma estratégia por trás. Isso é muito legal de saber, né, de aprender. Muito. E aí foi assim que eu fui fazendo. Ainda acho que eu poderia ser melhor na produção de conteúdo, me cobro um pouco sobre isso, mas assim, sei que já evolui bastante. Que massa. Deixa eu pegar um pouco mais do público aqui, universitário, né? A galera assim, da fé, tá saindo agora do curso, seja daqui, seja de outro curso, mas acabou de formar e você fez um comentário muito legal que eu me identifico, que é, e agora? Todo né? mundo. Sair perdida, Sim. né? Então a gente fica 4 anos ali estudando, tem algum gosto, né? Porque dentro do curso a gente encontra alguma coisa que a gente gosta mais. Referência, né? E a gente dá um jeito de começar. E nesse começo você mesmo comentou que não foi com o seu consultório, você fez atendimentos que era, eu acho que me corrija se eu estiver errado, o padrão do nicho que você estava, que era esse atendimento, né? Sim. Essa consulta nutricional. E aí depois você partiu para o lado do empreendedorismo ali, de ter um local seu para isso e conseguir os seus clientes, e você como marca. Sim. Né? Eu acho que isso é importante. E aí pegando esse início, como que foi para você as primeiras preocupações de quando você terminou? Porque eu acho que tem a galera que tem essa vontade de ter alguma coisa deles, né? Só que são tantos pensamentos quando a gente sai e a gente quer escolher alguma coisa e acha que essa coisa é para sempre, Sim. então não pode escolher errado, não pode começar, então... Primeiro de tudo, a gente não tem que ter medo de mudar.
né? Igual você falou, você acha que isso é para sempre? De repente não, né? Que frase linda, né? Mas assim, a minha dica principal para todo mundo, comece a se mexer na graduação, que é um erro que eu tive. Eu não me mexia nesse sentido de fazer networking, já procurar talvez um lugar para atender logo que eu acabasse. Eu ainda estava nesse, e agora, ainda dentro da graduação, tá? Eu terminei e não sabia muito o que fazer. Então, se eu pudesse voltar na minha graduação, hoje em dia eu faria muita coisa diferente. É bem diferente hoje em dia, né? Na minha época não tinha rede social, não tinha muita coisa. Mas assim, comece a fazer o networking, seja com o professor, vai, no meu caso, vai, sei lá, numa academia, numa clínica, conversa, faz um estágio, já vai se divulga. Tem muitas estudantes de nutrição que começam a se divulgar e aí quando elas abrem a agenda que se formaram, já tem lista de espera. Porque as pessoas já vão criando conexão com elas. Então, comece a fazer as coisas na graduação. E aí já vai pesquisando as áreas. Ah, eu vou querer essa área, não, talvez essa. E é o que a gente falou, não tem medo de mudar. Eu comecei mais puxando para a área esportiva, hoje em dia eu tô mais focada na saúde da mulher. Atendo esportiva? Também, mas meu foco maior agora é saúde da mulher, então eu dei uma mudada também. Legal. E aí você, bom, passou todo esse tempo, né? Você abriu um negócio seu e você teve que começar a pensar nele. Teve que começar a pensar em você como marca e apesar de você já estar se divulgando, eu imagino que o alcance dessa divulgação começou a ser um problema. Sim. Um problema não, uma meta, algum objetivo de aumentar uma dificuldade, né? E após isso também, a gente pode colocar várias outras preocupações, como o branding, o seu próprio posicionamento, sim, as vendas, o alcance que você vai ter com isso, a escala, que é algo que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Qual foi a sua ordem de prioridades, assim? Na hora do sufoco, na hora do vamos ver, o que você conseguiu olhar primeiro? Eu pensava primeiro em como vou atingir as pessoas, para elas me conhecerem. Capacidade, legal. E aí, assim, óbvio, eu, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu tentava melhorar a qualidade do meu atendimento para que meus pacientes me indicassem. Né? Continuava estudando. E fazia um atendimento muito bom, bem humanizado, enfim, sempre tem umas comidinhas, umas coisinhas outras diferentes, para ter essa questão do boca a boca, que é o melhor marketing que existe, sim, né? Assim, em questão de qualidade, porque se alguém te indica, a pessoa já sabe que você é boa. E aí você não tem que fazer a venda, a pessoa já sabe que você é boa. Agora, se alguém me achou no Instagram, a pessoa não me conhece, então eu ainda tenho que, digamos, conquistar essa pessoa, né? Então eu fui fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. E eu foquei bastante no Instagram também, né? Na época... Foi a sua rede principal? Foi. Até hoje, eu quero expandir um pouco mais, né? Não é legal a gente ter só uma rede de... Entrar no multicanal. Exato. Eu até tenho TikTok, mas não posto muito por lá. YouTube tem também, mas também não posto. Projetos futuros, te né? Entendo. Sim. E aí eu fiz algumas lives com parceiros na época, lá no começo também, que é uma forma bem legal. Então, é questão de ir se divulgando. Você focou na divulgação, show. Eu só queria pontuar uma dificuldade muito grande que eu tive e que eu sei que todo mundo praticamente tem. Pensar como empresa e separar sua conta bancária sua e da empresa. No começo era assim, ganhei X, se eu sair hoje à noite eu já posso gastar o X. E não é assim. É seu. Exato, né? O dinheiro não é seu. Não é meu, é da empresa. Hoje em dia já tenho tudo separadinho, no fim do mês faço fechamento, o X é meu, esse aqui é da empresa, tanana, tudo separado. Mas foi uma dificuldade que eu tive bastante no começo, porque você não tem muito como se planejar para o mês seguinte, eu não sei quanto que eu ganho, quanto eu não ganho, o que é meu, o que é da empresa. Então isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, você dividir a sua conta e a conta da empresa. Não, show. E você pegou numa ferida muito interessante, a gente já teve alguns eventos aqui, né, inclusive com parceria com o Sebrae, e é muito, assim, dá até um susto, né, pra gente. A gente acha que não é tão óbvio assim, ou melhor, pra nós é, mas pros outros não é tão óbvio. Fazer essa separação e entender que a empresa precisa de uma grana e você de outra, fazer essa separação. Então, é um ponto muito importante pra gente colocar. E quanto tempo que levou pra essa ficha cair pra você? Vamos dizer, 1 ano, mais ou menos, assim, que eu fui tentando me organizar, abrindo os olhos, assim, aprendendo. E também, assim, no Tava começo... mais instável nesse primeiro ano, É isso que eu ia falar, no começo não tinha muito, não entrava muito dinheiro. Então, assim, eu não conseguia pegar e separar tudo certinho. Então, eu fui... Mas era fato de organização também. Aí eu fui aprendendo tudo certinho, então acho que 1 ano, mais ou menos. 1 ano, tá.
E aí, quando você foi separar, você pensou somente para manter girando ou em investir na empresa também? E investir também. Investir também. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer é sempre investir. E como que você separa isso? Que eu acho que é uma dificuldade muito plena da galera, assim. Na verdade, poderia ser melhor, né? Eu não tenho, assim, questão, X% para isso, X% para aquilo. Não, eu tenho, assim, o meu dinheiro e o dinheiro da empresa. Certo. Aí, se eu preciso fazer, sei lá, divulgação no Instagram, é o dinheiro da empresa. Eu preciso comprar coisas para o consultório, é o dinheiro da empresa. Vou comprar um curso, é o dinheiro da empresa. Então, eu separo dessa forma, não tenho porcentagens certinhas de cada. Não entra mais dinheiro porque você separou isso. Você usa do caixa da empresa para o investimento da própria. Isso, aham. Entendi. Legal. Aí, se foi um mês melhor, talvez eu possa investir em algo melhor. Então, vou organizando dessa forma. Legal. E dentro disso tudo, passando aí para outra dificuldade que a galera tem bastante também, que é depois a escala, né? Então, é aguentar a demanda que os próprios criam, que eu acho que você falou muito legal já no começo. A dificuldade é a captação dos clientes. E aí você traz esses clientes, você precisa retê-los, então você tem que atendê-los mais de uma vez. Sim. E depois você tem um problema de não conseguir manter esses clientes durante muito tempo ou não conseguir adicionar mais clientes do que aquilo. Ou seja, todo negócio tem um teto. Sim. E como que você pensa, hoje, assim, depois de 4 anos, se esse teto chegou ou não, ou se você já expandiu esse teto para um pouco mais, como que você pensa em fazer isso na empresa ou como você fez? Eu já fiz uma vez, mas fiz sozinha, algo que foi muito mirim, digamos assim, né? Não muito bom, de fazer um curso online. Eu fui, gravei tudo, subi tudo na plataforma, tal, divulguei, vendi alguns e nunca mais abri o carrinho. Então, assim, um curso online, e-book, essas coisas são formas de você fazer uma escala também, né? Então, na minha área é bastante isso. Também eu faço bastante não, às vezes assim, no meu Instagram, desafio, porque é uma coisa que, assim, demanda tempo, mas você fez os outros você só vai fazendo, é mais ou menos tudo igual, assim, você vai mudando uma coisinha ou outra, mas a estrutura em si é igual. Então, não é algo que me usa muito tempo. Nossa, preciso montar o cardápio do desafio. Não, já tenho pronto. Uma forma de escalar já. Um ajuste, exato. Porque aí é uma forma tranquila que eu consigo atender, fazer minhas coisas e fazer o desafio ao mesmo tempo. Entendi, legal. E sobre o seu público, né, que você tinha comentado no começo, você foi captando, né, conseguindo ali atingir eles com a sua divulgação e você comentou sobre a conexão, né, sobre conseguir se conectar com esse público, trabalhar até você conquistar e ele aceitar o seu entendimento, o seu atendimento. E como que foi esse processo de conquista, essa conexão com ele? Como que você fez? Foi uma chamada do 1 a 1? Foi um grupo de WhatsApp? Foi um treinamento? Qual método você usou? Como assim? Não entendi a pergunta. Para conquistar o cliente, né? Que você já tinha alcançado ele com a sua divulgação e sim. ele precisava confiar em você para comprar o seu atendimento. Sim. Então é um trajeto ali dentro com você. Uhum. E como que foi a sua estratégia em cima disso? Aconteceu naturalmente? Acho que naturalmente, né? Eu, assim, como eu sou bem ativa nas redes sociais, muitas pessoas já me conhecem. Tem gente que me segue muito tempo pra depois marcar uma consulta. A pessoa às vezes chega lá e fala, porque tal dia você falou isso que eu nem lembrava que eu falei. E a pessoa tá lá me acompanhando. E como eu mostro um pouquinho da minha vida pessoal, isso eu acho que traz um pouco de conexão. Então é uma forma das pessoas me conhecerem, assim, melhor. Agora, se chega alguém, sei lá, manda uma mensagem no WhatsApp perguntando a consulta. Eu tento entender a pessoa, por que ela está buscando aquilo, qual é a dificuldade, como que eu mostro como eu posso ajudar. Então, criar assim uma empatia, eu acho isso é bem importante, que é o que eu faço muito no meu atendimento. Eu falo que eu escuto muito a paciente, mais do que eu falo. Porque às vezes são pessoas que não têm com quem conversar, têm as dificuldades, inseguranças, né? Quando a gente trabalha a questão de peso. Tem paciente que chora, então assim, né, nós temos o lado psicólogo também. Mas acho que é isso, assim, é ser humano. Show, você leu a próxima pergunta na minha cabeça, assim, esse lado psicólogo, né? Eu imagino que hoje, sendo da área da saúde, é uma grande preocupação a cabeça das pessoas, né? De como elas vão tratar, porque de nada adianta você ter um passo a passo e não conseguir se manter nele. Né, entre vários devaneios, motivos para você sair da dieta, ou inclusive do empreendedorismo, e é por isso que a gente está trazendo esse assunto. Como que você trabalha isso com seus clientes, para que eles não saiam da faixa e tenham o resultado que você espera? Então, eu procuro estudar bastante essa parte de nutrição comportamental,
né? Longe de mim entrar na área da psicologia, que não me cabe. Muitos pacientes eu acabei indicando, falo, olha, seria interessante você procurar um psicólogo para fazer um tratamento conjunto e tudo mais. Mas eu tento, dentro das minhas possibilidades, né, trabalhar bastante a questão da motivação, adaptar o mais perfeito possível dentro da rotina da pessoa, deixar a dieta gostosa, porque a gente tem na cabeça que dieta é ruim, que dieta se passa fome, e a gente sabe hoje em dia que não é assim, né? Paciente meu não passa fome, eu sempre falo isso, paciente meu não é para passar fome. Ao contrário, às vezes. Ao contrário, a pessoa come precisa mais, comer o que ela precisa. Exatamente. Comer. E aí tem as dificuldades, inseguranças e tudo mais, e a gente vai tentando trabalhar. Eu tenho algumas ferramentas que eu uso no consultório de preencher questionáriozinho, assim. É uma parte meio de coaching, sabe? Não sou coach, formação, nem nada. Mas os métodos para a pessoa se autoavaliar. Alguns cursos que ajudam isso com a gente, né? Nessa parte, para a pessoa se entender. E eu, às vezes, aplico a ferramenta e as pessoas acham, nossa, que legal, nunca tinha pensado nisso. Então, você vai pegando manejo com o tempo de trabalho, né? Legal. E como que você mapeou esse público? Como que você atingiu o público? Você mesmo disse, algumas pessoas te seguem há muito tempo para marcar uma consulta com você. Você chegou a mapear o tipo de público que você queria? Ou eles foram aparecendo devido à forma que você se apresentava nas redes, o seu dia a dia, que você mostrava nos stories? Como foi? Na verdade, assim, no início, como eu atendia emagrecimento, atendia o que aparecia, né? Eu não atendo criança. E grávida só se é paciente minha, não pego uma grávida para atender porque não é minha área de domínio. Entendi. Do restante eu atendia de tudo, né? De emagrecimento, homem, mulher, não tinha muita seleção. Comecei a me identificar mais em atender mulher, talvez por ser mulher, me identificava as dificuldades e tudo. Eu já passei por esse processo de emagrecimento também e acabei focando mais nisso. Hoje em dia, como eu trabalho muito com saúde da mulher, meu foco não digo 100% porque eu tenho paciente homem, mas sim, 90% eu foco em mulher. Então aí eu foco nisso, eu falo bastante sobre esse assunto. Quando eu vou patrocinar um post, eu ponho para aparecer para essas pessoas. Então hoje em dia meu foco é maior nisso. E, eu achei um diferencial muito grande. Conta aí pra galera como que é esse processo que você tem de atendimento da mulher, né? Endometriose. Endometriose. Enganado. Como que funciona isso dentro da nutrição? Porque isso me deixou chocado. Quando eu entrei, eu falei, gente, não é possível que dá pra tratar isso com nutrição. Dá, sim. Como que funciona? Na verdade, assim, todas as doenças, a alimentação vai ajudar. Qualquer uma que você pensar, a alimentação vai ajudar. Tá envolvida. Sim, tudo, né? E aí eu quis focar eu quis escolher, pensando na questão do empreendedorismo, eu quis focar em um nicho. Porque eu acho que você ter um nicho, você é especialista naquilo, você tem uma busca maior, né? Resolve um problema bem mais claro. Exato. Se a pessoa tem endometriose, ela não vai procurar qualquer nutricionista. Ela vai procurar uma nutricionista especialista em endometriose, porque vai saber que entende melhor sobre o assunto. Show. Né? E falando um pouquinho da endometriose, ela é uma doença que aumenta muito a inflamação do corpo. E a gente consegue, com uma dieta anti-inflamatória, melhorar essa inflamação, melhora os sintomas. As mulheres, elas vão sentir muita dor. Melhora a dor, elas ficam com a barriga inchada, melhora esse inchaço. Então, assim, a nutrição faz milagres nesse sentido. Caraca. Assim. É maravilhoso. E aí entra um dos últimos pontos, né, começando agora, sobre o diferencial, né, que é algo que a gente começa no feijão com arroz. Você falou muito de passo a passo, de você conseguiu um curso, seguiu ele certinho, que hoje eu acho que com tanta informação a galera pega 10 e não segue nenhum. Sim. Né? Esse foi outra coisa que eu aprendi no meio do caminho, porque eu pegava 10. Tinha até vários. Que eu falei assim, eu vou pegar um e vou fazer ele. E aí deu certo. Deu certo. Engatou. Porque Legal. cada um, não é que um tá certo ou tá errado, mas cada um tem uma técnica. Se você for Isso. fazer todas as técnicas, você não faz nenhuma. Você vai misturar tudo e não vai conseguir atingir nenhum. Sim. Legal. E aí depois desse feijão com arroz, né, o básico. Então, galera, façam o básico bem feito, O feijão com básico arroz. funciona. O básico funciona, a frase é linda também. É. O básico funciona. Então, iniciando nisso, e aí a gente tem uma futura preocupação, que é o diferencial, né? É o pelo que a gente briga, é quem a gente atende, o problema que a gente resolve. E aí eu queria que você destrinchasse um pouco como que foi o processo para você e que eles também possam seguir, de encontrar esse nicho e transformar ele no diferencial do seu trabalho. Sim. Porque isso vai trazer também público diferente, pode inclusive aumentar o seu valor de mercado. Né? Com certeza. Na verdade, assim, eu atendi emagrecimento e eu senti um pouco de falta de ter uma especialidade. Porque emagrecimento é uma especialidade, né? Porque tem nutricionista para outras coisas também, mas eu acho que é uma coisa muito ampla. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a me identificar com saúde da mulher no geral, que aí entra endometriose, menopausa, SOP, TPM, todas as coisas que mulheres passam.
E pensei, esse é um nicho. Falei, preciso ter um subnicho dentro disso. Entendi. Isso, lógico, com a ajuda de alguns mentores, amigas. Estava acompanhada. Sim, eu tenho alguns cursos, mentorias que eu faço que me ajudam muito nesse sentido. E aí, nesse meio do caminho, a minha irmã descobriu que tinha endometriose. E aí eu fui pesquisar um pouco e falei, nossa, a alimentação pode ajudar muito. Comecei a estudar pra ajudar ela. Entendi. Né? A endometriose dela é diferente um pouco das outras pessoas porque ela não tem dor, a maioria das mulheres tem. Mas, de qualquer forma, eu comecei a estudar e tudo mais e comecei a gostar muito. E eu vi que, falei, acho que aqui é um gancho que eu posso pegar, me especializar nessa área, porque não tem muitas nutricionistas que são especialistas nessa área de endometriose. E comecei a estudar, me divulgar, começaram a aparecer mais procura. E aí foi legal que eu fui entendendo na prática também as dores das mulheres, as dificuldades também. E aí na metade desse ano eu descobri que eu tenho endometriose. Então foi uma coincidência muito grande assim também. Que a minha é igual a da minha irmã, ela é silenciosa, não tenho dor nem nada, mas eu tenho. Entendi. E aí de lá pra cá mudei algumas coisas na minha alimentação. Então isso é em questão de conexão, é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram. As pessoas, ela também tem, ela também faz isso. Então isso também é uma coisa legal. Você se cuida e você mostra como. Sim. Né? Eu mostro bastante da minha, principalmente da alimentação e dos meus erros. Se eu vou tomar um sorvete, eu mostro. Se eu vou comer uma pizza, eu mostro. Se eu vou tomar uma cerveja, eu mostro. Por quê? Porque é de vez em quando. Eu não faço isso todo dia. Então eu acho interessante mostrar isso pra eles. Que pode. Eu mostro que eu treino. A moderação. Que eu treino todo dia, que eu durmo cedo, que eu como bem. Só que quando eu quero, eu tomo uma cerveja. Quando eu quero, eu como um chocolate. Esses dias comi um Burger King, que é uma coisa muito rara que eu não gosto muito, mas comi. Então, assim, acontece. Acho que é normal, inclusive. É que a gente é da área da saúde, né? Mais voltado para serviços e atendimento, mas eu acho que tem um nicho aí, um mercado muito grande aí de atendimentos de diversos tipos. E pensando nisso, o que te traz a pensar congruência? Porque o que você disse agora é uma congruência de serviço, né? Então você mostra que você faz, que você se cuida, que você tá ali todo dia e que não é só comer direito, não é só se privar, não é só... Né? Não é esperar o milagre, você tem que mudar a sua forma ali de viver e tirar algumas coisas que te dão um efeito negativo durante o dia. E como que você, assim, agora falando no geral, né, não só do seu trabalho, mas de todos, de como que funciona essa congruência, né? Como que você indicaria para alguém trabalhar isso? Porque eu acho que é uma dificuldade da galera, começar a vender uma coisa que não faz. Isso é um ponto bem difícil, assim. Não que você não possa. Por exemplo, eu comecei trabalhando com endometriose sem saber que eu tinha. Mas se você... A gente fala que assim, se você é a sua própria persona, que é o seu cliente ideal, é muito mais fácil, né? De você vender. Mas você não precisa ser. É igual, sei lá, homem ginecologista. Ele trabalha com mulher, mas ele consegue... Ele não é a própria persona. Exato, mas ele consegue ir por trás disso, assim. Eu tive... assim, a coincidência de que o emagrecimento e a endometriose, os dois, eu estou dentro da pessoa que eu atendo. Legal. Mas, assim, é procurar quais são as dores daquela pessoa e mostrar que você entende aquilo. Por mais que você não passe, você entende. Por exemplo, antes de eu saber que eu tinha endometriose, eu nunca tive dor. Eu tive dor uma vez depois que eu descobri, mas antes eu nunca tive. Então eu não sei a dor que elas sentem. Mas eu entendo que elas sentem dor. Eu entendo. Então você tem que entender a pessoa. Dar uma autoridade e uma confiança para ela. Exatamente. Uma segurança, né? De que... Por exemplo, se eu quisesse atender meu público fosse homens. Sim. Não sou homem. Então eu tenho que entender qual é a dificuldade do homem com a alimentação, com a organização, com o que ele está buscando, enfim. Então acho que é entender sobre a pessoa. Legal. É um mapeamento ali. Tanto é que você falou de nutrição comportamental, não é? Sim. Então a forma que a pessoa age, pelo que ela passa, pelo que ela tem que lidar. Sim. E aí agora só uma curiosidade assim do seu nicho, a recompensa. Como que você lida com a recompensa? Que é algo que eu vejo assim muito, muito amplamente. Pô, hoje o meu dia foi estressante, eu vou tomar uma cerveja. É o que mais Nossa, tem. hoje eu tô merecendo um chocolate, uma barra inteira de sim. chocolate, né? Não é uma mordida. Sim. Como que você lida com recompensa? Eu tenho uma ferramenta com vários sabotadores. Que aí eu mostro meus pacientes pra gente ver quais que eles têm. E esse do merecimento é o top 1. Todo mundo tem a questão do merecimento. Eu também tenho de vez em quando, né? Todos, eu acho que... Sim, mas o que eu ensino pra eles? Que você não precisa se recompensar todas as vezes. Você pode se recompensar de vez em quando. Meu ponto fraco é o sorvete. Então,
Então, assim, ai, nossa, passei uma semana super corrida no trabalho, tô bem cansada, né? Hoje eu vou comer um sorvete, sentou comer um sorvete maravilhoso. Agora não, ai, hoje tô cansado, pedi um sorvete, amanhã vou outro sorvete. Depois você tem que compensar todos os dias. Entendi. E aí uma coisa interessante Então, que todos os dias logo vão ficar pesados e você vai ser recomeçando todos eles. E para de ser tão gostoso quanto é quando você come de vez em quando, né? Curtir o momento, comer devagar, prestar atenção no que tá fazendo. E outra coisa que eu falo muito para eles pensarem em questão de recompensa, outras coisas sem ser comida que também vão te dar prazer, que também te trazem alegria. Então, tem algumas pessoas que gostam de falar, treinar. Treinar, ler um livro, ver seriado, ir passear com o cachorro, brincar com o filho, enfim, coisas que liberam serotonina também, que é o hormônio do bem-estar. Para você tirar um pouco desse foco da comida. A comida é uma fonte de prazer, ela pode ser usada como, mas não sempre. É algo que a gente estuda muito na natação também, que é uma... Legal. Produz muito serotonina, né? Em vários Sim. estudos já mostra. Eu acho que por usar o corpo todo, diferente da musculação que você foca numa região, né? A gente tem uma melhor liberação disso tudo. E de endorfinas legal. e etc. É bem bacana. Mas legal você trazer isso aí da recompensa, né? E agora algumas curiosidades aleatórias. Pode perguntar. Feijão por cima ou por baixo do arroz? Eu ponho por cima. Ou do lado. Você acha uma falta de filosofia de quem bota por baixo? Assunto polêmico. Assunto polêmico. Quem coloca sai da live. No mínimo estranho. Porque você põe o arroz, aí o feijão, o caldinho do feijão vai descer por cima, assim, pelo arroz. Então por isso que o feijão por cima. É uma questão de lógica. É lógica, física. É uma questão... Ah, tá. E agora trazendo essa questão da nutrição toda, né? Assim, eu imagino que você tenha passado por vários atendimentos, várias pessoas, você falou aí do top 1, né? Da pesquisa meio que você faz de todo mundo. E se você pudesse dar um conselho que todo mundo tivesse que seguir, todo mundo, nutricional, qual seria? A primeiro seria, talvez não nutricional, mas assim, organização. Se organizar com as suas refeições. Porque, se, por exemplo, você sai de casa sem saber que hora você vai comer, o que você vai comer, o que você vai encontrar, você vai comer qualquer coisa. Então, organizar para ter um lanchinho, para você fazer marmitinha ou saber onde você vai almoçar, isso é um ponto bem importante. Mas, nutricionalmente falando, eu defendo muito a ideia de tomar um café da manhã de qualidade. A primeira refeição do dia dita muito sobre a nossa fome, nossa vontade de comer, vontade de beliscar. Então, muita gente pula ou muita gente come um pão com manteiga. Então, quando a gente não toma o café da manhã, tendemos a comer pior? Sim, ou menos? a gente tende a beliscar mais, a ter mais fome. O café da manhã ajuda muito na questão da saciedade ao longo do dia. Então, assim, óbvio, tem estratégia, vamos fazer um jejum de vez em quando, pontualmente, pelo café da manhã? Ok. No dia a dia, eu boto todos os meus pacientes para tomar café da manhã. Show. Tem muito essa questão do jejum intermitente também, né? Sim, Não faz, assim. Tem muitos pacientes seus que chegam com essa neura. Antes de jejum... falar com você e acordar um pouquinho. Jejum intermitente é algo que eu não trabalho tanto na minha prática. Depende, assim, depois de um tempo a gente coloca pra mudar um pouquinho a estratégia e tudo mais. Mas não é algo que eu super uso, porque eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de não comer. Eu mesma não gosto muito, eu adoro café da manhã. Então, pra mim, fazer jejum é uma dificuldade. Já fiz, né? Porque eu gosto de testar as coisas comigo também. Show. Mas não é algo que, nossa, passou com a Milena, vai fazer jejum. Não. Entendi. E agora, para finalizar, a gente falou de muita coisa. Galera, se vocês perderam, por favor, voltem. A gente falou de público, a gente falou de diferencial, a gente falou de começo de trajetória. E agora, para finalizar, queria que você trouxesse aí 3 conselhos para quem está começando, está engrenando, acabou de abrir um lugar próprio, ou está pensando se abre, se vale a pena esse jogo de empreender. Sim. Porque é um jogo com muito risco, é um jogo momentos confortáveis e muitos momentos desconfortáveis. Muito. Você é o dono, então não tem para quem você jogar a bomba. Você tem que ser o seu melhor funcionário e o dono mais exigente. Nossa. Aí é um pouquinho difícil. Isso vai virar corte. Mas é muito bom. Mas o que você traz de conselho aí pra galera nesses momentos? Olha, a gente tem muitos prós e contras nessa área do empreendedorismo, mas eu acho que a gente tem mais prós do que contras, né? Eu gosto um pouco da questão de você ser o seu chefe, você faz a sua agenda. Às vezes a gente trabalha muito mais do que um CLT, só que a gente tem mais liberdade, né?
Então, assim, pensando na questão dos conselhos. Primeiro, networking é muito importante para você expandir o seu negócio, né? Então, procure pessoas que tenham a ver com isso, com a sua profissão, ou que às vezes não tenham, mas que conhecem alguém que tem. Enfim. Grupos. Porque o networking não é diretamente para eu fazer um networking com você e você vai comprar de mim. Mas quando alguém perguntar uma nutricionista que trabalha com endometriose, você vai lembrar de mim. Então, networking é isso, é plantar a sementinha na cabeça da pessoa. De indicação, prova social. E até esses dias eu faço parte do Lidera que eu te falei, do grupo, e eles falaram lá assim, que o networking é muito mais de dar do que de receber. Então, você ajudar as pessoas, não esperando que você vai ganhar em troca, porque, consequentemente, você vai. Então, networking é interessante. Depois, se você quiser divulgar pra galera esse final, vai ser bem legal. Outro conselho para quem ainda não abriu, estudar bastante o mercado, ter certeza, conversar com pessoas que estão lá, que foi o que eu falei que eu não fiz na época da faculdade. Eu não peguei uma nutricionista experiente que já atendia, como é, como que funciona e tudo mais. Isso é super interessante. Porque, de repente, você pensa que é uma coisa não é uma coisa que você acha que é super legal e não é. Ou é uma coisa que você, eu gostaria de A e acaba fazendo B. Então, estudar um pouquinho antes de você se arriscar. Estudar a necessidade do mercado e tudo mais também. Legal. E o último conselho, acho que foi a questão que eu falei do financeiro. Porque de entender que você é uma empresa. Eu não sou a Milena. Quer dizer, CPF eu sou a Milena. Mas no dia a dia eu sou a Milena nutricionista CNPJ. Então eu tenho que me ver como uma empresa. Né? Isso é bem importante. Não achar que você simplesmente é a nutricionista que vai sentar lá e atender. Você tem que fazer muitas coisas por trás. Tanto que eu não atendo todos os dias da semana. Segunda é um dia que eu não atendo. Porque eu deixo para gestão, organização de agenda, planejamento das postagens. Legal. Cara, que show. Acho que eu gostei de todos, não tem nenhum aí que a gente possa nem acrescentar, foi perfeito. E agora do grupo, né, de network que você comentou para mulheres. Para mulheres. Se você quiser divulgar aí pra galera. Eu faço parte de um grupo de networking só de mulheres, chama Lidera Netwoman, que são mulheres empreendedoras, onde a gente tem reuniões quinzenais. E além da gente se ajudar, né, uma outra na divulgação, conhecer o trabalho, ver as dificuldades, por exemplo, nossa gente, esse mês, por exemplo, estou lançando um produto novo, vamos me ajudar com a divulgação, ou o que eu posso fazer para melhorar esse, tá legal ou não tá? E a gente sempre tem palestras. Essa última encontro que a gente teve foi palestra sobre inteligência artificial. Legal. Que usa muito hoje em dia, o chat GPT, essas coisas, ele explicou muita coisa pra gente usar na nossa profissão. Então, assim, é muito legal. E que eu acabei de falar, é um grupo de networking. Aí, no caso, é só para mulheres, mas tem grupos mistos também, né? Que eu não faço parte, mas que também são interessantes. Legal. E onde que a galera pode te encontrar, Mi? Seu Instagram, sua loja? O meu Instagram é @NutriMilenaBarbon. O meu consultório é aqui em Ribeirão, mas, assim, é mais fácil me encontrar pelo Instagram para saber sobre o consultório do que ir diretamente lá, assim, também. Eu tenho o TikTok e o YouTube, mas estão meio parados, mas em breve vou movimentar. Tem projetos. 2025 tá ali na esquina também, né? Tá quase ali. Galera, show de bola. Muito legal o papo, Mi. Eu só tenho a agradecer. Obrigado. Primeiro podcast, eu acho que superou todas as minhas expectativas, foi mais do que perfeito. E eu espero que você que está aí assistindo, que você que pegou um tempinho para se aprofundar, conhecer um pouco desse mundo, pesquisar, às vezes você tinha uma dúvida, saiu daqui com 10, mas que você tenha respondido aí algumas no meio do caminho e que você tenha aproveitado tanto quanto eu a experiência da Milena, que tem muito a agregar aí e com certeza eu vou ser um dos primeiros que vai chegar em casa e vai assistir isso quando for divulgado. Obrigada, Matheus. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui com a gente. Estou super aberta a dúvidas, a ajudar vocês também. A gente sabe que o empreendedorismo, essa ajuda externa é muito importante, né? Nem que seja um conselho, né? Já vai te ajudar bastante. Eu fiquei muito feliz de participar do podcast. Show. Ficamos de portas abertas também, viu? Se precisar de qualquer coisa, tanto você quanto o Lidera, conta com o Núcleo. Pode deixar. Estamos aí sempre na ativa. Galera, aqui nos despedimos. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente leve alguma delas para a Milena e logo depois, quem sabe, uma live à noite no Instagram para responder essas dúvidas, nada impede. Então, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Beleza? Muito obrigado, beijos e abraços, ótima semana para todo mundo e muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Matheus. Tchau, pessoal.